Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, né, que estão aqui nessa noite. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela gentileza de terem vindo aqui, né? Que Deus seja sempre louvado e agradecido através das nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho só do livro, né? Como eu disse, são 148 páginas, mas pelo tempo, pelo andar da carruagem, nós não podemos ler todas as 148 páginas, tá bom? Então, eu vou falar só um pouquinho, de forma rápida, da proposta do livro, tá? Eu acho que a primeira coisa é desmistificar um pouquinho, né? Até o próprio título, né? Deus na gestão da empresa. Então, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é religiosidade. Eu queria te dizer que a proposta não é uma proposta religiosa, tá bom? E digo mais, né? A Bíblia Sagrada não tem nada a ver com religião, né? Religiosidade, religião, tradição são coisas que os homens inventaram. A Bíblia Sagrada, ela é um livro de princípios, ela é um livro de valores atemporais, né? Então, quando eu falo de princípios e valores atemporais, eu estou falando de fundamentos que não mudam ao sabor da sorte, da moda, das épocas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria comentar sobre o livro é isso. Então, é um livro que ele une duas coisas que eu acredito muito para a vida de um empresário cristão, que é possível dirigir uma empresa, liderar um negócio através de princípios, de valores, né? Atemporais, éticos, morais, e também unir isso com fundamentos da administração, né? E aqui eu tenho alguns colegas que são administradores, são gestores, né? Então, existe uma base muito forte quando se fala de administração e de gestão de empresas. Então, a ideia do livro DGE foi unir esses dois mundos. E eu acredito muito que é possível isso, conciliar princípios do reino com as melhores práticas de gestão. E eu vou rapidamente aqui falar dos capítulos. De novo, eu não vou ler. Eu sei que, pedido de muitos, né? Eu sei que vocês gostariam que eu fizesse a leitura das 148 páginas, mas não será possível pelo tempo, tá bom? Então, eu quero só comentar um pouquinho de cada um dos tópicos, né? Então, o primeiro tópico aqui, capítulo, né? Diz assim, será que Deus está na gestão da sua empresa? Então, qual foi a ideia desse capítulo? É a gente refletir um pouquinho sobre isso, sobre princípios. Será que você que é dono de uma empresa, você que é cristão, que tem um negócio, a sua empresa tem princípios? Tem fundamentos? Tem bases sólidas? Ou a sua empresa é uma empresa como qualquer outro negócio e no final de semana você vai para a igreja, você professa que é cristão, né? Eu acho que há um hiato, né, que precisa ser resolvido. O segundo capítulo ele fala assim, não é sobre religião, mas sim sobre fundamentos, princípios e valores milenares. Então, de novo, eu faço uma defesa, né, de que a gente não está falando de religião, a gente está falando de praticar, né, com os nossos colaboradores, com os nossos gestores, com a nossa equipe, uma postura ética, uma postura moral, uma postura que está alinhada a princípios, de novo, né, e que não tem a ver com transformar a sua empresa numa igreja. Né? Então, fiquem tranquilos, esse livro não visa transformar a sua empresa numa igreja, tá bom? O outro capítulo aqui é você é reflexo de Deus e a empresa é um reflexo de você como dono. Uma coisa muito que eu acredito como consultor, que não adianta querer mudar a empresa se você não conseguir mudar o dono da empresa. Então a empresa é um reflexo do dono. Qualquer negócio que eu entrar e eu perceber coisas ali, eu posso tirar uma conclusão e uma hipótese, que aquele negócio é igualzinho o dono. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Só entrar em alguma loja, Vale Borracharia, Vale qualquer empresa, você vai perceber isso, tá? Então é uma reflexão, é uma provocação, né? De que as mudanças começam pelo dono. Vamos lá. O outro capítulo aqui é que não existe negócio bem-sucedido nem honra para Deus, né, em um barco pirata. Então eu defendo também que a empresa não pode ser de qualquer jeito. A sua empresa não pode ser um barco pirata. Qual é a regra do barco pirata? Não sei quem sabe aqui. A regra do barco pirata é não ter regras. A moral do barco pirata é não ter moral, né? Então a empresa não pode ser um barco pirata. A empresa ela também tem que ter regras, normas, procedimentos, tem que ter uma direção, tá bom? O outro ponto importante, já estou acabando, outro capítulo, né? Só Deus fez tudo sozinho, mas você não é Deus
e nem tem superpoderes. Então, uma outra provocação do livro é que é um problema, é que o empresário sempre quer fazer tudo sozinho. Ele não delega, ele não passa conhecimento para frente. A coisa mais comum é ver empresários estafados, destruídos por vezes, né, na sua saúde física, mental, emocional e espiritual, porque eles não conseguem delegar, eles não conseguem formar times, eles não conseguem ter equipes dentro dos seus negócios. Então, eles passam a vida toda fazendo tudo sozinho. E eu defendo aqui que há uma maneira de resolver isso, tá? Vamos lá. Um outro capítulo aqui, no fundo, fazer gestão é resolver problemas, superar desafios e aproveitar as oportunidades. Então, eu também explico aqui que você se baseando por princípios milenários, né, bíblicos, e as melhores práticas de gestão, você consegue fazer gestão. E fazer gestão é resolver problemas. Talvez alguns aqui que estejam aqui estão pensando em abrir negócios. Quero te avisar, quando você abrir uma empresa, você vai ser um resolvedor de problemas. Porque negócio funcionando tem problemas, né? Aqui, esse local que a gente tem aqui no dia a dia, eu imagino se eu conversar com um gestor aqui, quantos problemas, quantas situações existem no dia a dia. Então eu falo bastante disso e eu fecho com o último capítulo dizendo o seguinte, ó, são necessários apenas 90 dias para transformar você e a sua empresa em um negócio vencedor e uma plataforma para o reino.